Fala, fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos aqui no canal O Flamenguista. Eu sou o Jonathan, estou encarregado de manter todos vocês muito bem informados de tudo o que acontece dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje tem bastante notícia, Diego Alves vai ou não vai sair do Flamengo, Arrascaeta vai renovar ou não vai, novo investidor revelado no Flamengo e muito mais. E antes de qualquer coisa, quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva nesse botão vermelho que tem aqui embaixo. Ative o sino de notificação para ser sempre notificado quando sair vídeo novo. E deixa aquele like maroto aí para estar fortalecendo aí no canal. Agora chega de estar enrolando e vamos para as notícias do Flamengo. É isso mesmo, nação. Diego Alves está correndo o risco de sair do Flamengo. Até o momento, o Flamengo não sinalizou se vai querer renovar com ele ou não. Inclusive o empresário dele, Eduardo Maluf, já está observando o mercado para ver se surge alguma proposta, né, em relação ao Diego Alves, tendo em vista que o Flamengo até o momento não falou nada. Diego Alves, que tem contrato com o Flamengo até dia 31 de dezembro desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e pode sair de graça. A mesma situação é a do Diego Ribas, também está no mesmo barco. Tem contrato até dia 31 de dezembro desse ano e pode sair de graça também. O Felipe Luiz também é a mesma coisa. Só que em relação ao Felipe Luiz, ele já falou que quando for na hora o Flamengo vai apresentar a proposta para ele e ele disse que vai aceitar. Agora, em relação ao Diego Alves, que é o que está mais repercutindo agora no momento, ele está correndo risco realmente de sair do Flamengo. Na minha opinião, eu acredito que o Flamengo pode não renovar. O empresário do jogador já até sinalizou o Flamengo, já falou com o Flamengo, porém o Flamengo deu, como é que eu posso falar, silêncio como resposta. O empresário do jogador já sinalizou o Flamengo: olha, Flamengo, o contrato do Diego já está se acabando, a gente já pode assinar um pré-contrato, e aí, vocês vão renovar ou não? E até agora o Flamengo não falou nada. Então isso é uma situação um pouco preocupante, tendo em vista também que o Flamengo está monitorando a situação do goleiro João Paulo, que joga na equipe do Santos. Eu já até falei aqui no canal em relação a isso, né? Ele é um goleiro jovem, só que aí o Flamengo teria que fazer um investimento de 28 milhões de reais para que ele possa vir para o Flamengo na próxima temporada, tendo em vista que esse ano ele não pode mais vir para o Flamengo, porque ele já atuou mais de 7 jogos com a camisa do Santos. A situação do Diego Ribas também é a mesma, né? Em relação o Diego Ribas também é a mesma coisa, contrato até dia 31 de dezembro. O Flamengo até agora não apresentou nenhuma proposta, ele também pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Agora vamos aguardar realmente, ver aí o que vai ocorrer, porque não falta muito tempo. O Flamengo, acredito que ele vai fazer alguma proposta ou não. Sinceramente, em relação ao Diego Alves, pode ser que ele não faça, viu? Pode ser que ele não faça. Temos a informação aqui que o Flamengo, em relação à negociação com o João Paulo, está um pouco já mais encaminhado, apesar que ele não pode vir para o Flamengo imediatamente, né? Mas pode surgir no Mengão aí lá para janeiro do ano que vem. E também falando em relação contratual também de Georgian de Arrascaeta, ele que fez um belo gol ontem pela seleção uruguaia, né? Inclusive, ontem eu vi o time do Flamengo em campo pela seleção, né? Falando em relação ao Diego, me confundi. Everton Ribeiro, Gabigol, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Gerson, nosso Coringa Gerson, o último que saiu do Mengão. Então o Flamengo ali salvando ali a seleção brasileira, né? E, inclusive teve gol do Everton Ribeiro, né? Muito bom o Everton Ribeiro ter feito gol, apesar que eu não sou tão torcedor assim da seleção brasileira, porque a própria seleção tá deixando a vacilar, o treinador sabe como é que acaba prejudicando os clubes, e aí não só a torcida do Flamengo, mas como a torcida de vários outros clubes também tem ficado aí chateada em relação a isso. Em relação a Arrascaeta, o Flamengo fez uma proposta pro Arrascaeta, ele aceitou.
ele vai receber 60% mais do que ele já ganha no Flamengo. Ou seja, isso incluindo luvas, premiações, impostos e um monte de coisa. No caso, se o Flamengo ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e tarará, ele vai estar recebendo mais ainda do que isso, né? E o contrato iria ser, no início, a primeira proposta era de o contrato ser até 2025. Mas no caso agora, o contrato agora vai ser até 2026. Ele ainda não assinou com o Flamengo. Por quê? Eu vou já falar. O contrato agora vai ser até 2026. Ele vai ganhar o teto máximo ali que o Flamengo paga, né, para um jogador, cerca de mais de R$1 milhão por mês, um baita de uma grana, né? Tem muita gente que não ganha isso aí nem na vida e ele vai ganhar isso em todo mês. Todo mês isso pode aumentar mais ainda se o Flamengo com bonificações, luvas, direito de imagem, enfim. Então, juntando isso, vai dar mais 60% do que ele ganha. Então, vai ser o teto máximo que paga, né, cerca de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil, mais 60%, que pode vir caso o Flamengo ganhe, ele ajude o Flamengo a ganhar, enfim, vocês já sabem como é que funciona essa situação. Porém, o Arrascaeta aceitou, o Flamengo também está de acordo com essa proposta, porém, ele ia assinar o contrato, mas aí teve uma nova reunião com o staff do jogador e o empresário dele pediu novamente que o Flamengo adquira os 25% que pertence ao Defensor do Uruguai, o antigo clube dele. Antes, o clube que ele jogava antes de vir para o Cruzeiro, porque a trajetória dele foi Defensor do Uruguai, o Cruzeiro comprou ele, depois o Cruzeiro vendeu para o Flamengo, que é onde ele está atualmente, né? Então, aí isso que está sendo um entrave para não renovação da Arrascaeta, mas lembrando também que ele tem contrato até 2023, tá, gente? E aí como que eu posso dizer, o empresário do jogador deu a opção de parcelamento. Para o Flamengo comprar esses 25% do Arrascaeta que pertence ao Defensor do Uruguai, mas na verdade pertence ao empresário dele. Como eu falei em um vídeo anterior aí, é que empresários hoje em dia, surgiu uma lei em 2015 que empresários de jogadores não podem ter direitos dele. Só quem pode ter o passe do jogador é o próprio jogador ou algum clube. Aí, no caso, o Defensor do Uruguai está servindo como uma espécie de laranja, mas, na verdade, quem é o dono desses 20%, desses 25% do Arrascaeta é o empresário dele. Por isso, é o motivo dele querer ficar tentando vender para o Flamengo esses 25% e ele mesmo que faz o acordo, tá até parcelando. Só que aí eu não sei se o Flamengo vai querer comprar esses 25% agora, mas eu acredito que o Flamengo vai comprar porque é de forma parcelada. E o valor é 36 milhões de reais que o Flamengo vai ter que pagar se ele adquirir esses 25% de forma parcelada, né? E vai ver de quantas vezes que vai ser em relação a isso, né? Mas acredito que o Flamengo vai acabar adquirindo e o Arrascaeta aceitou essa proposta, o Flamengo também concordou. O entrave mesmo é só esses benditos 25% que pertencem ao Defensor do Uruguai. Isso que está atrapalhando na renovação do Arrascaeta. E tem uma informação aqui, né, que o Flamengo vai estar lançando a sua própria criptomoeda. É isso mesmo. Já tem até no Twitter aí algumas pessoas falando aí em Flacoin, Mengão Coin, não sei o que Coin, né? O nome ainda não foi decidido, o Flamengo está estudando essa possibilidade do nome, mas ele irá lançar nos próximos dias, né? Vai ser como uma espécie de fan token que o Flamengo vai estar lançando aí e os torcedores rubro-negros podem estar adquirindo essa moeda e vai funcionar. Tem muita gente aí que já investe em relação a isso. Corinthians aqui no Brasil já faz isso, o Atlético Mineiro. E o primeiro ano que o Flamengo está tendo a estimativa de lucro vai ser de 30 milhões de reais. Isso eles estão jogando por baixo, mas acredito que vai ser muito mais, né? Vai ser 30 milhões de reais anual que o Flamengo está especulando, né? Fizeram um cálculo lá. Eles estão prevendo esse lucro de 30 milhões de reais no primeiro ano que lançar a moeda. A moeda lançou hoje, dia 3, e aí dia 3 de setembro do ano que vem a estimativa é que ele tenha lucrado aí 30 milhões de reais. Isso que o Flamengo tenha lucrado, mas não significa que somente
o torcedor rubro-negro vai poder comprar. Qualquer pessoa pode comprar, mas o Flamengo está lançando mais para relação à torcida dele mesmo, né? E também temos uma informação aqui em relação ainda àquele time lá, o Tondela de Portugal, que o Flamengo está querendo adquirir aí, as conversas já estão avançadas, inclusive já falei em vídeo anterior aqui do canal em relação a isso, né? Só que aí, no vídeo, ele ainda não tinha soltado na mídia quem que era esse suposto investidor, já que o Flamengo não iria gastar R$1, né, nessa aquisição do clube Tondela, ele que joga a primeira divisão lá do Campeonato Português, né? E aí, hoje, saiu da mídia aí que o investidor vai ser o Banco PTG Pactual. Esse que vai ser a empresa que vai adquirir os 80% lá das ações do Tondela, lá da SAC, Sociedade Anônima Desportiva de Portugal, né? Essa empresa, esse banco que vai adquirir os 80% do clube lá de Portugal, vai ser esse investidor. Esse aqui que era o investidor que as pessoas estavam especulando aí, vendo quem que era o empresário, ou quem que era, se ia ser um empresário e vai ser uma empresa, mas no caso aí vai ser o banco PTG Pactual, esse aí que vai estar adquirindo lá os 80% lá do Tondela. Também tem um impasse aí se o nome vai ser chamar Tondela Flamengo ou Flamengo Tondela, né? Um desses dois aí estão vendo aí essa questão, né? Então essas foram as informações de hoje. Assim, antes que alguém comente aqui embaixo, que nem no vídeo anterior alguém comentou em relação ao Davi Luiz, tá do mesmo jeito. Inclusive, Benfica, que era um candidato a contratar o Davi Luiz, já mandou a lista lá de jogadores para disputar a Champions League. E a Lazio também, que estava sendo especulado, dizendo que a Lazio sondou o jogador. Ninguém sabe se é verdade, se é mentira, mas também já mandou a lista de relacionados e o Davi Luiz não está na lista nem do Benfica e nem da Lazio. Então, no caso, no momento, o Davi Luiz provavelmente não vai jogar na Europa. Porque se ele for jogar na Europa, ele só vai poder jogar campeonato nacional, né? E aí não é muito interessante para ele, que já está praticamente já em fim de carreira, e enfim, né? Então essas foram as notícias de hoje. Em relação ao Davi Luiz, ainda continua aí tendo as conversas aí, só que você já está ficando chato, e até eu já estou sem saco de falar isso. Primeiramente eu queria noticiar logo se vai contratar ou não vai contratar. Na minha opinião, o Flamengo poderia estar contratando ele, seria um bom reforço, já que a zaga do Flamengo está precisando, né? Então essas foram as informações de hoje do Flamengo. Se inscreve, ativa o sino e dá o like no vídeo antes do vídeo terminar, hein? É isso aí e saudações rubro-negras.